Fala rapaziada, como é que vocês estão? Aqui é o professor Guilherme, esse é o nosso primeiro vídeo aqui do canal Ligado no Bizu. E olha só, já vou entrar com o pé na porta, hein? Já vamos de cara falar sobre impactos e questões ambientais que mais caem no Enem. Esse é o primeiro vídeo de uma playlist que a gente vai fazer sobre esse assunto e a gente vai começar falando sobre aquecimento global. Mas antes de partir para o vídeo, já segue aquele protocolo básico, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e vai lá para o Instagram me seguir no @ligado no Bizu. E ó, só para te lembrar, aqui na descrição do vídeo tem um link para o site onde você consegue baixar o conteúdo dessa aula e de outras aulas gratuito, mas é por tempo limitado, então se liguem. Então vamos embora falar sobre aquecimento global logo. Então vamos falar sobre o aquecimento global. Mas antes da gente tratar desse problema ambiental, a gente tem que diferenciar ele do efeito estufa. Então coloquei de cara para você aqui. O efeito estufa é um fenômeno natural. E não só um fenômeno natural, como ele é extremamente necessário para a nossa sobrevivência aqui na Terra. É por conta dele que a gente tem água em estado líquido, que as temperaturas são suportáveis, que a gente pode plantar. E olha só, coloquei um esquema simplificado para você entender como é que ele funciona. O Sol envia radiação em direção à Terra e parte dessa radiação é absorvida pela Terra. Outra parte dela é refletida, que é escapar da Terra em forma de calor. É nesse momento que essa radiação, esse calor, encontra os gases estufa. E são os gases estufa que são os responsáveis por apreender esse calor na nossa atmosfera e que permitem esse efeito estufa benéfico. Mas quem são os gases estufa? Eu coloquei aqui, ó. O monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o gás metano, o óxido nitroso, são alguns exemplos. Bom, então a gente já entendeu que se os gases estufa são os responsáveis por esse efeito estufa benéfico, a gente consegue concluir que o excesso desses gases vai gerar um aquecimento acima do normal, aí sim um aquecimento global. Isso vai trazer uma série de impactos. E muitas atividades humanas são responsáveis por liberar esses gases estufa na atmosfera. Coloquei algumas. A queima de combustíveis fósseis, por exemplo, e aí a gente está falando na queima do carvão para energia nas indústrias, para gerar energia nas indústrias. A gente está falando da queima dos combustíveis dos nossos automóveis, pela gasolina, pelo diesel. Vão liberar o monóxido e o dióxido de carbono. Outra atividade que vai liberar os mesmos gases são as queimadas, né? E aí as queimadas a gente tem um problema duplo, porque a gente ao mesmo tempo que está queimando e liberando esses gases poluentes diretamente na atmosfera, a gente está removendo árvores que antes podiam fazer, pela fotossíntese, a retirada desse CO2 da atmosfera. Mais uma atividade. A criação de gado, certo? O gado, quando está digerindo o seu alimento ao longo do dia, ele vai liberando muito gás metano. E se a gente for considerar a quantidade de cabeças de gado a nível global, a gente percebe que esse problema é realmente grande. Mais um ponto, a decomposição dos fertilizantes, muito utilizados na agricultura, no agronegócio. Os fertilizantes, no seu processo de decomposição, alguns deles podem acabar liberando o óxido nitroso, e isso vai gerar uma série de impactos, uma série de problemas diretamente ao ser humano ou mais pontualmente em alguns ecossistemas. Eu coloquei alguns impactos que a gente consegue observar. Primeiro, e um dos mais comentados, né, o degelo das calotas polares, dos polos. A gente tem muito aquela imagem do urso polar sofrendo muito com a perda de terras do seu habitat. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que o degelo dos polos, o derretimento das calotas polares, pode causar um aumento no nível do mar. E aí um desaparecimento de ilhas ou de terras na linha de costa de alguns países. Isso pode causar uma série de conflitos pela terra, por exemplo. Então, um problema que nos atinge diretamente também. Mais um, a perda de biodiversidade. Esse aquecimento global pressiona muitas espécies de animais e de seres vivos que não conseguem resistir as mudanças causadas por esse aquecimento acima do normal. Aqueles grandes eventos catastróficos como enchentes, furacões que a gente observa com muita frequência. As secas, né? Muitas alterações climáticas cada vez mais prolongadas e mais severas. E esses são alguns dos impactos que a gente pode citar. É claro que existem outros, mas eu acho que a gente tem que pensar do ponto de vista também das alternativas.
as soluções. A gente já entendeu o conceito de efeito estufa e de aquecimento global, já entendemos também os impactos. Acho interessante pensar nas alternativas, nas soluções. E para mim, o mais importante, acho que talvez para você também seja, é pensar que esse problema já é sentido, ele já é uma realidade. Então, o primeiro ponto é a gente pensar a partir de agora nesse problema. Outra coisa que a gente pode sugerir é o pensamento em diferentes escalas, certo? Então, desde as nossas atitudes no dia a dia até o pensamento em macro escala, pensando em tratados e acordos pelo clima. Importante também, falamos aqui em combustíveis fósseis, talvez os grandes vilões da emissão dos gases estufa, então a gente tem que pensar em fontes de energia alternativas, seja para as indústrias, para as nossas casas ou para os carros. Então a gente está falando de energia solar, energia eólica com a força dos ventos, energia maremotriz com a força dos mares, para os nossos carros o uso dos biocombustíveis, como o etanol, por exemplo. As queimadas causam aquele problema duplo, então mais do que necessário manter as árvores de pé para a gente evitar não só as queimadas, mas manter as árvores fazendo fotossíntese e ajudando na captura desse CO2 da atmosfera. Muito importante pensar também sobre os nossos padrões de consumo. Perceba que muitas dessas atividades vêm surgindo a partir do momento que surgiu a indústria, né? E o nosso padrão de produção e padrão de consumo se alterou drasticamente. Então, pensar sobre o nosso consumo, ter um consumo mais consciente também é uma medida extremamente necessária e potente para conseguir resolver esse problema do aquecimento global. Importante cobrar também das autoridades pela fiscalização, por exemplo, das montadoras de automóveis, sobre se os seus carros estão respeitando os níveis seguros de emissão de poluentes, fiscalizar também as indústrias, enfim, uma série de alternativas que a gente podia falar durante muito tempo. Essas são só algumas. Continua assistindo essa série de vídeos sobre impactos ambientais se você gostou. Deixa aqui nos comentários o que você gostou, quais foram as suas dúvidas. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Valeu!